A gente acabou de atingir um novo marco. Saiu a notícia de que, pela primeira vez na história, a gente tem mais estrangeiros do que brasileiros jogando em solo nacional. Seria essa a decadência definitiva da nossa região? Será que a gente está virando um novo NA? Como que isso aconteceu de verdade? E será que chegou a hora, finalmente, da gente entrar em pânico? Hoje eu quero te mostrar com alguns números e também um pouco da minha experiência pessoal, como que a gente chegou aqui e também te dar a minha opinião sobre isso. Eu acho que boa parte do nosso cenário ainda não percebeu o impacto real disso e que a gente pode estar entrando num caminho praticamente sem volta. Isso porque a gente já está acostumado a olhar para os imports e encarar eles como uma solução fácil e rápida para os nossos problemas de performance. Só que eu acho que a gente não entendeu ainda que essa solução pode ser bem mais cara do que a gente imagina. Desde 2013, o nosso campeonato brasileiro, seja ele CBLOL ou LTA Sul, já recebeu cerca de 90 jogadores estrangeiros. Se você dividir isso pelo número de anos de liga, ou seja, por 13 anos, você chega numa média de praticamente 7 por ano. Esse número pode parecer pequeno à primeira vista, mas se a gente der um zoom, a gente vai ver que esse número vem aumentando muito nos últimos anos. Enquanto lá no começo a gente via contratações mais pontuais, como o do Suno, o Winged, o Lactia e o Olé, mais recentemente isso está quase virando regra. Não é só comum contratar imports para posições mais carentes de talentos nacionais, né? Mas também é super comum ter o máximo número de imports possível no seu time sem quebrar as regras da liga. Vários jogadores, como o Weiser, o atual top laner da Cade, se tornaram o que a gente chama de residentes do Brasil, ou seja, eles são considerados jogadores brasileiros, já que eles jogaram aqui por muito tempo. Eles são incorporados ao sistema da liga e eles não preenchem mais um espaço de import, o que significa que eles abrem mais um espaço para a contratação de mais estrangeiros. Daí, como a gente vai discutir aqui, as orgs vão de boca no máximo de gente de fora possível. E a gente acaba com times como as Sentinels de LoL. O time é americano, a org, né? Só que dos 5 jogadores deles, 4 são sul-coreanos. 2 deles são residentes e 2 contam como import. E aqui no Brasil, a gente formou nesse último split a famosa Itamar Cade, né? Um time que só tem um brasileiro na lineup. No caso deles, são 2 sul-coreanos, 1 argentino, 1 natural de Hong Kong e, se contar a staff técnica, são 7 estrangeiros no total. Loucura total, né? A gente chegou no nosso maior percentual de não brasileiros desde a criação da liga lá atrás. Só que, por que exatamente? Olha, circular exatamente um só motivo é difícil. E eu acho que a minha opinião pode não ser igual a de outras pessoas também. Mas se tem uma coisa que motiva mais que tudo quando a gente fala em competição é resultado. Mas pô, maestrão, tem um monte de projeto cocosento de import que dá tudo errado e os caras ainda insistem em fazer. Calma aí, jovens, eu tô com vocês, tá? Só que deixa eu explicar, peraí. Quando eu falo de resultado, eu falo de curtíssimo prazo. Que é meio o que a galera que constrói projeto aqui enxerga de verdade. Quando eu falei pra vocês sobre o valor do Carioca lá no outro vídeo, eu comentei alguns números desses orçamentos dos times daqui, né? E assim, abrindo um pouco mais pra vocês, a grande maioria dos projetos que gastam aquela quantidade de dinheiro não tem retorno nem próximo do valor que investe. Nossa liga, assim como quase todas que existem de esportes pelo mundo, não é só no nosso caso, ainda não consegue devolver esse investimento pra todo mundo. Só quem tá lá no topo do topo mesmo acaba vendo a cor dessa grana de volta e pode pensar em coisas maiores. E aí, irmão, já sabe, né? Você prefere entrar baixinho, quietinho, pra perder e ver o longo prazo, ter esse risco diminuído? Ou prefere ir com tudo e tentar o pote de ouro? Eu não preciso nem falar pra vocês qual das opções que as orgs escolhem, né? Ou seja, meus jovens, apesar de esforços aí da Riot Games para melhorar a situação de todo mundo, a liga aqui ainda é vista meio no formato do famoso winner takes all, né? Ou seja, quem ganha leva tudo e o resto come terra. Excelente, alegria.
Mas por que os times acham, então, que vale mais a pena trazer jogador de fora do que investir aqui, se, obviamente, aqui é mais barato? Olha, não necessariamente, tá? Não são todos os casos, não. Se a gente for falar de jogador jovem, promessa, aí beleza, não tem nem discussão. Mas se a gente chegar num patamar de grandes jogadores, ídolos, medalhões, veteranos, aí a coisa muda um pouco de figura. Existem alguns jogadores no nosso cenário, não só de LoL, mas de CS e Valorant também, que custam tanto quanto, ou mais caro até, do que alguns imports. Geralmente são ex ou atuais campeões que já têm um nome, uma carreira e comprovada ali a habilidade do cara de performar sob pressão. O problema é que, como eu mesmo já presenciei várias vezes, boa parte desses jogadores que foram ídolos geracionais nossos vieram de uma era meio selvagem, sem muita regra pra cumprir. Na época deles era meio que quem fosse melhor ganhava e já era, não tinha muita estrutura interna não. Pra vocês terem uma ideia, eu já tive que ir acordar jogador em cima da hora do treino pra pedir por favor pro cara ir lá jogar. O cara chegava com a cara amassada, sem comer, sem nem saber que horas eram pra treinar. Era uma benção os esportes mesmo no começo, viu? Tô falando essas coisas porque esses eram os jogadores mais caros da época, tá? Com maiores salários e os que realmente competiam com as vagas desses outros imports. Complicado, né? Beleza, mas mesmo em algumas situações, a gente considerando que os imports podem ser soluções viáveis, não é só escolher o melhor nome ou o melhor currículo que as coisas vão acontecer magicamente. Só citando aqui dois dos exemplos mais bizarros que o nosso cenário já viu. O Tab, coach lendário que foi bicampeão do MSI, ele já passou por aqui e ele não conseguiu nenhum resultado expressivo na Kabum. E também teve o caso do Crown, o mid laner que ganhou o Mundial de LoL com a Samsung Galaxy, derrotando o Faker na final, inclusive, que também passou pelo Brasil e não levantou a taça. Ok, beleza, mas se é caro, é difícil, e nem se eu trouxer um cara de nível de talento de campeão mundial, eu não tenho meu resultado garantido, então por que eu traria um import? Olha, se a gente for olhar para os números, para base de uns 90% dos imports que vêm para cá, eles são sul-coreanos. Aí você pensa, pô, claro, né, eles são a melhor região do mundo. Mas olha, tem algumas outras coisas que os donos das orgs e quem monta os projetos adoram que essas pessoas trazem para cá. Se liga só, a coisa mais básica e óbvia é que se o jogador veio da melhor região do mundo, então a chance dele ter tido uma barra de habilidade individual maior é muito alta. Ele jogou desde sempre contra os melhores do mundo lá e tem um motivo de porque quase todo jogador daqui, por exemplo, vai fazer bootcamp lá na Coreia. A fila ranqueada deles é a melhor do mundo. Um monte de jogador, nível alto, com jogos mais rápidos e objetivos. A segunda parte, que é benéfica, é que geralmente a ética de trabalho dos orientais é muito melhor. Calma que eu tô falando geralmente, tá? Eu sei que não são todos. Mas lá no Oriente, o trabalho em equipe, respeito com os mais velhos, com os professores e treinadores, costumam ser alguns valores bem comuns na sociedade toda deles. Isso facilita muito, principalmente no início desses projetos, já que esses atletas costumam jogar mais jogos naturalmente, se esforçar mais, e eles não querem desonrar quem bota confiança neles. E, por fim, uma curiosidade legal para quem não conhece a indústria por dentro, é que os times conseguem fazer contratos menores com esses jogadores, sem muita garantia para nenhum dos lados e sem se amarrar, né, entre aspas, ao player por períodos longos demais. Os jogadores que vêm pra cá, eles já estão acostumados com isso. E geralmente eles só querem uma chance pra se provar, então se pagar o que estão pedindo, eles ligam muito menos pro resto das coisas. Um detalhe extra é que a maioria deles é agenciado já, profissionalmente. Então os trâmites legais costumam ser bem facilitados também. Falando em facilidade, o maior case de sucesso que existe de um coreano foi no LoL, o do jogador e jungler, Croc. Ele já tinha trabalhado no Brasil antes. Já tinha chegado numa final com a Rensga e jogado na Miners, o que facilitou bastante a entrada dele na Loud. E lá na Verducho o homem ganhou apenas 4 CBLOL seguido e também virou ídolo da torcida. Chegou a jogar até um cebolão pelo HB20, né? Um nome que deram para fazer referência ao salário que os coreanos ganhavam por mês na época.
Mas, se trazer coreano pode ser a opção mais óbvia, nem sempre é a que faz mais sentido. A gente vem observando uma crescente na quantidade de estrangeiros da nossa região da América Latina aqui nas orgs. Vários nomes do Valorant, CS e LoL têm se destacado nos times brasileiros e faz sentido, né? Já que as barreiras são muito menores. Um dos casos que eu mais gosto é do nosso manito favorito, o Matias, o famoso Sad Hack. Ele foi um dos que teve maior sucesso, sendo campeão brasileiro, campeão das Américas e também campeão do mundo, jogando numa organização brasileira e também com teammates brasileiros, com um coach brasileiro também. Ele não só se adaptou, ele era um dos líderes do time, planejador, shot caller e também ganhou o coração dos fãs da comunidade. Muita gente já considerava ele BR já, né? Dá logo o CPF pro rapaz aí. Só que, se eu te dei alguns exemplos desses sucessos extremos, eu já te garanto que eles são a exceção da exceção. No geral, a maioria dos projetos com imports falha miseravelmente. Só 15% dos estrangeiros que vieram para cá levantaram o troféu. Em parte por motivos bem mais fáceis de entender, né? E que já foram discutidos amplamente aí pela nossa mídia. Mas também tem uns motivos que particularmente eu acho mais problemático, tá? E o pessoal não tem muita coragem de falar. Mas, falando das mais óbvias, primeiro, a língua é a barreira mais direta. Muitos desses estrangeiros, eles não sabem a nossa língua. E a maioria nem tá afim de aprender também não, tá? Como poucos lugares do mundo falam o nosso português, quase ninguém acha útil. Só que não bastasse isso, né? Vários coreanos não falam nem inglês, irmão. Mesmo saindo do país deles, sabendo que eles vão jogar fora e que vão precisar se comunicar, vários deles nem ligam e exigem tradutores nos times, o que torna todo o trabalho de performance muito mais difícil. Além da língua, tem umas outras barreiras bem conhecidas. Falta de adaptação com a comida nossa, o que eu acho loucura, tá? Tá maluco, comida brasileira é absurda. Dificuldade com hábitos mais diurnos e vespertinos, já que o CBLOL geralmente é jogado ali perto da hora do almoço. E também tem um relacionamento com o resto do time. Às vezes eles nem se relacionam com outros jogadores por não serem tão abertos emocionalmente, né? Os psicólogos e as psicólogas ficam loucos. E olha, falando da minha opinião pessoal, eu acho que existe um problema estrutural no negócio todo do business. Como a Coreia é a melhor região do mundo, e por muitos anos o Brasil foi uma das piores, a nossa liga é naturalmente o último lugar que eles querem vir. Só vem pra cá quem não conseguiu vaga na Coreia, na China, na Europa e nem nos Estados Unidos. Ou seja, a gente vai praticamente sempre receber os jogadores ali de segunda prateleira, o excedente de talento de lá, né? Quem não encaixou. Não que isso seja garantia de falta de qualidade, a gente sabe que não é assim. Mas a gente precisa meio que achar a agulha no palheiro. É só pensar em quantos jogadores top de linha do futebol brasileiro vão querer muito ir jogar no futebol sul-coreano. Não tem muitos casos de extremo sucesso, né? Fechou então. A gente já sabe o porquê que a galera vai atrás dos importes, que em alguns casos de exceção valeu muito a pena, mas que no geral a chance de dar errado é estatisticamente muito maior. Sabendo desse cenário, então, o que está rolando ao redor do mundo em relação a isso? Na Europa e na China, as regiões que estão chegando mais perto de desafiar a hegemonia da Coreia, a gente tem visto um movimento bem forte de investimento local. Rolou uma limpa financeira e eles estão promovendo cada vez mais talentos de academy e jovens promessas das ligas regionais. Lá, o número de coreanos não passa de 20% do total da liga. Agora, já aqui no resto do Ocidente, o movimento tem sido outro. Assim como a gente comentou no início do vídeo, o Brasil pela primeira vez tem mais estrangeiro do que brasileiro jogando. Enquanto isso, o NA bateu o recorde de coreanos na liga, superando inclusive o número de jogadores americanos nativos. Lá, 43% dos jogadores vêm da Coreia do Sul. E assim, fora os resultados internacionais, será que isso também está afetando a audiência dessas regiões? Fica a dúvida aí, né? Cheguem às suas próprias conclusões. Bom. Se a gente tá indo mais no caminho do NA do que da Europa e da China, tamo na vala então, né? Calma aí, molecada. Vamos trabalhar agora a nossa confiança delúgena num futuro brilhante.
Parte desses importes nossos tem vindo de regiões irmãs e vizinhas, e desses a gente tem visto um monte de nome com potencial enorme. Isso porque, no caso deles, como a liga deles sumiu, são os melhores da região que estão vindo achar suas casas por aqui. Aí sim, né? Nesse caso, nossos times são tipo o Real Madrid, chupinhando os talentos dos outros lugares. Além disso, a gente nunca deixou de investir em trainees e academies, e tem um monte de moleque bom fazendo bonito já no profissional. Depois de um buraco gigante e uma era de trevas sem renovação, sobraram alguns dos nossos veteranos mais vencedores e também uma molecada com sangue no olho. Eu, pelo menos, tenho curtido muito ver a energia desses novos rookies chegando para criar raiz e representar o país. Por favor, não nos decepcionem, safados. Pô, assuntão bem foda de discutir, né? Eu gosto pra caramba, mas eu tive que cortar um monte de coisa pra esse vídeo não ficar com umas 7 horas de duração. Mas e vocês aí? Vocês confiam nas nossas orgs queridas pra fazer um projetinho mais consciente e parar de pensar só no dia de hoje? Seja esses projetos com ou sem imports. Aliás, inclusive queria saber de vocês. Vocês são a favor de trazer imports pra cá? Como que vocês montariam seus times aí, cartolas no CS, no LoL e no Valorant? Comenta aí pra eu saber. E é isso. Eu tenho ficado muito feliz com a repercussão dos últimos vídeos e vendo um monte de vocês comentando. Eu tenho tentado ler e responder o máximo que eu consigo com a minha rotina. E eu queria aproveitar já para pedir para vocês deixarem um like e se inscrever no canal, que em breve a gente volta para falar porque é assunto para mais de metro. É isso, molecada. Muita alegria. Falou!